Bom, por que será que eu, enquanto estudante, devo saber, compreender a sociedade contemporânea que nós vivemos? Por que eu tenho que saber detalhes tão importantes de alguns autores, né, que abordam muito isso, tipo Foucault, tipo Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, né? Estamos falando de autores muito da atualidade, do momento. E por que eu tenho que saber do meu mundo contemporâneo, do meu mundo atual, moderno? Porque nós vivemos nele. Nós fazemos parte desse mundo. É um mundo cheio de contradições, porque cria-se uma ideia de que é um mundo maravilhoso, perfeito, a gente sabe que não é. Ele é cheio de violência, é cheio de imagens belas e maravilhosas que as redes sociais muitas vezes produzem, né? Era o que o Guy Debord chamava de sociedade do espetáculo. A gente vive um pouco isso, sociedade do espetáculo. E eu, enquanto estudante, me preparando para o Enem, devo entender um pouco isso. Por quê? Porque se você avaliar, praticamente 99% dos temas das propostas de redação do Enem estão ligados a esse mundo contemporâneo, a esse mundo moderno. Né? Você acha mesmo que vai ser abordado alguma proposta de redação que fale sobre a Idade Média, sobre a Belle Époque? Então, se eu estou falando, por exemplo, de propostas de redação, estamos falando, na verdade, de temas contemporâneos, temas do momento, da atualidade. E é importante saber tudo isso, porque quando eu tenho uma noção do mundo onde eu vivo, eu tenho mais possibilidade de falar sobre esse mundo. Porque assim, pode perceber, a gente vive num mundo cheio de barulho. As pessoas falam, acham isso outro, estão sempre achando alguma coisa. Mas tu pode perceber que não existe um referencial sobre aquilo, porque saber dar opinião sobre algo, tudo bem, mas baseado em autores, em teses, isso é mais difícil. Então a gente vive num mundo hoje muito ligado a um mundo imagético, cheio de imagens para tudo que é lado, um mundo repleto de informações, o que não significa necessariamente conhecimento, um mundo onde todo mundo está dando opinião de tudo, dá opinião de tudo, de tudo, de tudo, mas as pessoas não têm referência de nada nem de coisa alguma. Então, quando você faz uma redação em que você menciona, olha, de acordo com Durkheim, o conceito de anomia, de acordo com Michel Foucault, a microfísica do poder, na hora que a gente fala do Zygmunt Bauman, a sociedade líquida, os medos líquidos, e você consegue explicar essas coisas, que são coisas do momento, da atualidade, você consegue ter o que? Um parâmetro teórico, que é isso muitas vezes que o seu leitor, no caso o professor de redação, vai buscar de você. Você pode buscar isso na literatura, né? De Machado de Assis até Dante Alighieri, aonde você tem ali modelos de referências sobre o mundo. Eu digo sempre, eu enquanto sociólogo, que os primeiros sociólogos, os primeiros cientistas sociais da história foram escritores. Se tu pegar, por exemplo, uma obra do Balzac, no século XIX, ele vai falar sobre coisas muito da atualidade, tipo criminalidade, filhos ilegítimos, prostituição, homossexualismo. Essas coisas no século XIX eram tabus, como ainda é hoje em alguns pontos, em algumas áreas. Mas no século XIX, Balzac falar sobre tudo isso, né, chocou. Porque ele falou muito sobre a realidade. Então estamos falando de um escritor que tem uma ideia muito ligado a um modelo social, de entender a sociedade. Evidentemente que quando eu vivo num mundo de bolhas, como as redes sociais vivem em bolhas, eu lembro da tese, do mundo das ideias do Platão. Lembro muito daquele mundo, aquele mundo da a teoria da caverna, onde as pessoas estão ali fechadas dentro de suas ideias, dos seus modelos alienantes. E tudo isso, na verdade, nos faz refletir sobre o mundo em que vivemos.
né? Porque na hora em que eu verifico, por exemplo, o filósofo, o que a gente pode chamar aqui de alguns filósofos, como no caso do Aristóteles, como no caso do próprio Platão, do Nietzsche, que fala do mundo desorientado, do super-homem, a ideia da força, da autonomia, estamos falando de um mundo moderno contemporâneo. Necessariamente eu posso pegar esses autores. O Max Weber, a ideia da ética protestante, a ideia do mundo desencantado, um mundo mais racionalizado, um mundo muito mais ligado à ideia do modelo materialista, consumista, individualista. Estamos falando de um mundo assim. Então, por que eu devo saber o mundo contemporâneo? Porque isso tem a ver com a minha realidade, gente. Então, quando você estuda os modelos de referenciais teóricos, quando você analisa o repertório sociocultural, você está analisando o mundo que nós vivemos. Esse mundo contemporâneo, esse mundo pós-moderno. Então não adianta fugir. Não adianta não querer saber qual é a tese do Michel Foucault. Não adianta não saber qual é a tese da Hannah Arendt. Esses autores são importantes porque te dá a possibilidade de uma ideia, de uma noção do que nós estamos vivendo, né? Porque o mundo de hoje, ele exige explicações, e essas explicações vêm através desses autores, através de teorias. Então a gente tem que avaliar esses processos, avaliar e entender que nós vivemos num mundo muito ligado à diversidade, à variedade, diversidade. Aí eu lembro, por exemplo, de autores que falam sobre isso, né? Aí eu falo sobre a questão do modelo aculturado, eu falo da diversidade, eu posso mencionar, por exemplo, as teses do relativismo cultural, que fala de não julgar, mas relativizar a orientação sexual, né? a cor das pessoas, a tolerância, né? E mesmo a tolerância religiosa. Então, mundo contemporâneo é o mundo da nossa realidade. E muito louco é aquele que não quer entender isso, tá? Então, caro estudante, se quiser ter uma ideia adequada sobre o mundo em que vivemos, escrever adequadamente, de forma firme e correta, uma redação, é importante saber o mundo contemporâneo, o mundo que nós vivemos. E aí, nesse caso, os autores, os filósofos, os cientistas sociais, o pessoal da literatura, todos esses grandes autores e autoras são importantes para o seu referencial teórico. É isso, gente. Um abraço.